Olá, amigos. Tudo bem? Quando a gente observa na mídia alguma notícia sobre empreendedorismo, oportunidade de negócio, uma das perguntas que vem em nossa mente é: qual o custo desse empreendimento? Se o objetivo do empreendimento é permanecer no mercado pelo maior tempo possível, então, em longo prazo, qual o custo envolvido? O que vamos ver agora é justamente isso: custos em longo prazo. E é justamente na determinação desse período, ou seja, é justamente nesse tempo de longo prazo, é que todos os fatores de produção são variáveis, pois consideramos que investimentos, a mudança no comportamento do mercado, a mudança do comportamento do consumidor, dos concorrentes, tudo varia, inclusive nas questões tributárias, tá certo? Pois bem, já que estamos considerando variações no longo prazo, se a firma produzir mais, o resultado pode ser a redução de custo. E, claro, um possível aumento da receita. Então, entender um pouquinho mais sobre as formas de rendimento de escala se torna interessante. Rendimento de escala? Afinal de contas, o que é isso? Tem mais de um tipo de rendimento de escala? Tem sim. E nesse caso, vamos ver alguns conceitos. Rendimento crescente de escala, quando a variação na quantidade do produto é maior do que a variação na quantidade de fatores. Rendimentos constantes de escala, quando a variação na quantidade do produto é idêntica à variação na quantidade de fatores. Rendimentos decrescentes de escala, quando a variação na quantidade do produto é menor do que a variação na quantidade de fatores. Esses conceitos nos ajudam a entender uma parte do mecanismo da produção. Vamos a outra parte? Então vamos lá. Existe um conceito chamado de curva de possibilidade de produção, ou simplesmente CPP. Mas o que é isso? A curva de possibilidade de produção é um modelo teórico que ajuda na análise para a tomada de decisão sobre o que e quanto produzir. Essa produção está associada à composição dos fatores de produção. Lembre-se, quais são eles? Terra, capital, trabalho e tecnologia. Lembre-se que a tecnologia, e isso é muito importante, faz parte dos fatores de produção. Portanto, a tecnologia adotada influencia nos resultados. Como que influencia? Dependendo da característica técnica do produto, dependendo do modelo da capacidade produtiva, eu vou produzir mais ou menos em relação ao que eu tenho atualmente na empresa. Ok? E claro, se eu precisar comprar máquinas com mais capacidade produtiva, com tecnologias mais avançadas, também isso se reflete no fator de trabalho, no fator de produção chamado trabalho. Eu preciso de trabalhadores mais qualificados. Ok? Pois bem, para entender como funciona exatamente essa questão de produção, ou melhor, verificar como funciona a curva de possibilidade de produção, vamos dar uma olhada numa tabela e depois um gráfico. Estão prontos? Vamos uma tabela que mostra a decisão entre produzir bermudas e calças. São só dois termos, só dois produtos, correto? Bermudas e calça. Mas será que eu tenho que tomar alguma decisão em relação a isso? Vamos ver. Tabela de possibilidades de produção. Os dados da tabela apresentam três alternativas. Observe-as a seguir. Alternativa A, só produzir bermuda. Alternativa F, só produzir calça. Alternativas B, C, D e E, produzir calça e bermuda. Observem que, na alternativa A e F, são os extremos. E tem algumas particularidades. Na alternativa A, todos os recursos, todos os fatores de produção foram utilizados na produção de bermudas. Nas alternativas B, C, D e E, os fatores de produção estão divididos entre calças e bermudas. Já na alternativa F, os recursos foram totalmente transferidos para a produção de calças. Olha só. O que significa ponto A e ponto F? Muito importante. Significa que todas as minhas máquinas, equipamentos, edificações, ferramentas estão colocados, disponibilizados só para trabalhar com bermudas, tá certo? E no ponto F? Significa que agora só sei produzir calças. Todas as competências, equipamentos, os trabalhadores só sabem produzir calças. São dois extremos. Então, nesse caso, tanto no ponto A quanto no ponto F, eu só produzo um produto, tá certo? São nos pontos intermediários, B, C, D e E, é que eu vou trabalhar com bermudas e calça ao mesmo tempo, ok? Pois bem,
Percebam que, em função dos objetivos do produtor, os fatores de produção serão utilizados de acordo com o produto que deseja produzir. Ou seja, para entender melhor, seria bacana a gente transformar a tabela em gráfico. Mas antes disso, pense o seguinte: se eu precisar trabalhar com bermudas e calças, então significa que eu vou pegar uma parte dos meus fatores de produção e colocar na produção de bermudas e outra parte na produção de calças. E da mesma forma, eu preciso que trabalhadores qualificados produzam bermudas e trabalhadores qualificados produzam calça. Isso significa agora que eu vou produzir 2 produtos. E se forem mais? 3, 4, 5, 6, 10, 15 produtos. Como que eu faço a distribuição desses fatores de produção? Como que eu vou colocar a minha capacidade produtiva, né, para produzir bens e serviços, agora que eu tenho 15 produtos diferenciados? Como que eu vou qualificar meus trabalhadores? Como que eu vou ocupar os fatores de produção? Pois bem, para fazer isso a gente só precisa de 2 produtos. E no nosso caso, na bermuda e calça, tá certo? Então, vamos transformar a tabela em gráfico e para isso a gente vai precisar dar uma olhadinha na curva de possibilidade de produção. Vamos lá. Alternativa A. Produção de 8.000 bermudas. Quando recursos são transferidos da alternativa A para a alternativa B, há um custo que pode ser medido. Mudar da alternativa A para a alternativa B representou o sacrifício de não produzir 500 unidades de bermuda para produzir 1.000 unidades de calça. Ao mudar da alternativa A para a alternativa F, o custo é não produzir bermudas para produzir 5.000 calças. No exemplo que vimos, o custo de oportunidade refere-se à transferência de recursos da produção de um bem, bermuda, para produzir outro bem, calça. Supondo pleno emprego dos recursos produtivos. Olha só, pleno emprego é um conceito muito importante. Pleno emprego não tem referência com a questão de trabalhadores desempregados, tá certo? Significa que os meus recursos produtivos estão sendo plenamente empregados. Em outras palavras, não tem capacidade ociosa na empresa, tá certo? Pois bem, quando eu transfiro recursos produtivos de uma produção de bermuda para a calça, né, essa transferência representa custo de oportunidade. Olha só, antes de nos aprofundarmos em custo de oportunidade, temos que abordar alguns conceitos. E esses conceitos são sobre custo, ok? Pois bem, os custos de produção são classificados em custos totais, custos médios e custos marginais. Preste atenção, temos que tomar alguns cuidados, pois esses custos possuem comportamentos diferentes, quando tratados em longo prazo ou em curto prazo. Tá certo? Vamos ver como esses custos são apresentados então? Custos totais. Total das despesas pagas pela firma para obtenção do produto total. Custos variáveis totais. Custos que variam quando a produção aumenta ou diminui. Exemplos: salários da produção e matéria-prima. Custos fixos totais. São os gastos totais com fatores fixos de produção. Exemplo: salários da administração e aluguel. Pois bem, observem que os gestores sempre se preocupam com os custos. É natural, é saudável que se tenha esses cuidados, ok? Pois se as finanças das firmas não estiverem em equilíbrio, não estiverem de acordo, ocorrerão problemas. E esses problemas vão fragilizar a sustentabilidade econômica e financeira da empresa. Pois bem, além dos custos totais, temos outros tipos de custos, que também são importantes. E esses custos também influenciam nas formas de tomada de decisão, influenciam na forma de alocação de recursos, na contratação de trabalhadores, na produção de bens e serviços. Vamos dar uma olhadinha nesses custos? Custo total médio ou custo unitário. É o custo por unidade de produto. Custo variável médio. É o custo variável por unidade produzida. Custo fixo médio. É o custo fixo por unidade produzida. Custo marginal. É a variação do custo total quando há variação de uma unidade de produto. Lembrem-se, no curto prazo, somente o trabalho é variável, mas em longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis e há a possibilidade de ocorrer investimento. Portanto, até o capital da empresa sofre mutações. Olha só, no longo prazo, quando se faz investimento, uma nova linha de produção será montada, um novo galpão, um novo barracão será adquirido, novas máquinas, equipamentos, ferramentas, novos trabalhadores,
talvez um outro espaço na disponibilidade do almoxarifado. Tudo isso leva muito tempo, correto? Eu preciso fazer um investimento, adquirir todo esse capital e depois eu contrato os trabalhadores, tá certo? Pois bem, e eu vou contratar os trabalhadores todos na medida certa de uso de todo esse capital? É claro que não. Após o investimento, os trabalhadores vão sendo contratados à medida que a empresa vai aumentando sua capacidade produtiva, ou melhor, aumentando sua produção e colocando essa produção no mercado. Mas aí fica fácil. Uma vez estabelecida uma nova capacidade produtiva, uma nova fronteira de produção, agora eu consigo trabalhar com os trabalhadores, ou seja, contratar mais trabalhadores. Então perceberam? Depois do investimento eu volto à situação de curto prazo de novo. Aí é só contratar trabalhadores. Pois bem, nesse módulo nós vimos o rendimento de escala, como ele se comporta, a curva de possibilidade de produção. E aqui tem uma coisa interessante. A curva de possibilidade de produção também é chamada de curva de transformação, porque eu transformo o recurso produtivo da bermuda, por exemplo, eu transformo esses recursos produtivos para a produção de calças. Então, curva de possibilidade de produção também é chamada de curva de transformação. Tá certo? E alguns tipos de custos que também foram interessantes. Custo fixo total, custo médio, custo marginal, custo variável. Né? Esses custos são muito interessantes e são básicos para que você, administrador, monte seu sistema de apoio à decisão. Olha só saber de custos não é suficiente para se tomar decisões, mas ele é um dado interessante, são informações interessantes para que eu vá montando o meu apoio de decisão. E claro, esse modelo de apoio à decisão, ele pode ser um modelo que eu encontro no mercado, uma metodologia específica, ou eu vou montando, como profissional, o meu próprio modelo de apoio à decisão. Tá certo? Pois bem, o que a gente deve observar é que no mercado há vários concorrentes. E nesse sentido, o melhor preparo faz a diferença. Perceberam? Quanto mais eu conheço sobre o mercado, quanto mais eu conheço sobre o processo produtivo, sobre os custos, da forma de produzir, da capacidade produtiva da empresa, quais são as tecnologias empregadas, quanto mais eu souber isso, mais diferencial eu vou ter no mercado. Portanto, leiam o material de apoio, leiam com muita atenção. Bons estudos, se preparem bem para o mercado concorrencial. Grande abraço e até o próximo módulo.